primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso interposto pela advogada Bruna Mendes dos Santos Morato, que havia sido condenada a indenizar por danos morais no montante de R$ 300 mil a operadora de planos de saúde Prevent Senior. Isso, aquela mesmo. Aquela operadora que dá até a nos levar a acreditar que ela era presidida por Joseph Mengele, por conta de suas atrocidades que ela vinha cometendo com as pessoas idosas vítimas de Covid que estavam sob tratamento em suas unidades hospitalares. No ano de 2021, a advogada atuou na defesa de colaboradores da empresa que denunciaram que a empresa vinha os forçando a utilizar um tratamento com cloroquina aos pacientes que estavam com Covid internados em suas unidades. Era um verdadeiro experimento mortal. Não era dada chance às pessoas de sobreviverem. Elas estavam passando por experimentos com medicamentos que não têm nenhuma eficácia científica comprovada. Medicamentos esses que foram largamente difundidos e propagandeados pelo ex-presidente da República. Atuando em defesa de seus clientes, a advogada, em depoimento na CPI da pandemia, revelou que a Prevent Senior estava utilizando de um tratamento alternativo para cuidar das pessoas que estavam internadas por Covid, pessoas essas que estavam em estado gravíssimo. A sentença que condenou a advogada ao pagamento dessa vultosa indenização à Prevent Senior foi prolatada em primeiro grau pelo juiz de direito Gustavo Coube de Carvalho, da 5ª Vara Civil do Fórum Central de São Paulo. Segundo o entendimento do juízo, a conduta praticada pela advogada ao relatar os fatos narrados por seus clientes não passou de uma mera tentativa de assassinato da reputação da empresa. Nas suas palavras, o dano moral daí advindo é evidente, além de demonstrado pela grande repercussão na imprensa e mídias sociais das ofensas e acusações propaladas. Vale destacar que, ao avaliar o caso, o relator do recurso, o desembargador Ruiz Cascaldi, considerou que as colocações de Bruna se deram dentro de seu exercício como advogada e que não foram feitas a partir de fatos vividos por ela, mas sim de denúncias realizadas por terceiros, não podendo, portanto, a apelante ser sancionada civilmente por divulgar, nos limites do exercício profissional, as denúncias de seus clientes. Conforme o correto entendimento do relator, condenar Bruna à indenização equivaleria a criminalizar a própria atividade advocatícia e tolher o legítimo direito de crítica a diligências estatais, que não se pode de forma alguma ser admitido. Em suas palavras, caso contrário, todo advogado que patrocinasse clientes que lhes narrassem um fato, ao expor publicamente o ponto de vista dos patrocinados e os subsumir juridicamente a determinado tipo penal, como chegou a fazer a apelante em comissões e entrevistas, teria necessariamente de responder por danos morais, caso a justiça viesse a entender que não houve crime. Diante do exposto pelo relator, com seu relatório muito bem embasado, toda a turma, por unanimidade, seguiu seu voto, revogou a sentença, anulando a condenação absurda promovida por um juiz que, pelo entendimento da corte, o objetivo dele era proteger apenas o patrimônio burguês. O juiz veio a falar de assassinato de reputação, quando estamos diante de uma situação na qual uma operadora da lei, em defesa de seus clientes, traz às portas do Poder Judiciário fatos narrados pelos tais que devem ser sim considerados e investigados. O juízo de primeiro plano
simplesmente entendeu que isso é só uma tentativa de assassinar a reputação da ilibada empresa de prestação de serviços de saúde. Esse é o Brasil que nós vivemos, senhores. Não podemos em nenhum minuto fechar os olhos para essa realidade. O Estado democrático de direito estabelecido em nosso país é um Estado de direito burguês. Sempre vai agir em defesa dos interesses da classe dominante. O juiz que condenou a advogada a essa absurda indenização, pagamento dessa absurda indenização, ele não enxerga os seres humanos que morreram nas mãos dessa empresa como pessoas que deveriam ser respeitadas e deveriam ser valorizadas. Ele só enxerga o capital da empresa. E a sua única conduta, a sua única medida foi exatamente proteger o grande capital. Então, abramos os olhos e não nos enganemos. Dentro do poder estatal, nós estamos cercados de pessoas que só querem o fim das classes dominadas. Só querem que as classes dominadas continuem subjugadas, submissas, que não alcancem nenhum tipo de ascensão de forma nenhuma e que ainda quando tenham seus direitos violados, que permaneçam inertes e caladas, pois se tentarem denunciar, podem correr ainda um sério risco de sofrerem sanções como estas que este juiz tentou aplicar numa advogada que estava simplesmente exercendo a sua atividade profissional.